Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te salvou, te sustentou, te deu a graça a mim e a ti. A graça e a paz que todos nós merecemos, nós temos que fazer por onde conquistá-los. Hoje eu vou fazer um vídeo mais curtinho, eu acho, né? Conforme o Senhor vai falando, a gente vai fazendo e falo que é curtinho, às vezes se estende. A gente vai continuar em João 9:35. Lembrando da história, vou fazer um rapidinho aqui para vocês entenderem. Jesus encontrou um cego de nascença e os discípulos o perguntaram: Senhor, quem pecaste? Eles, o pai deles ou ele? E Jesus virou: não, esse não houve pecado. Ele é assim para que a glória de Deus fosse manifestada nele. Ele cuspiu, fez lodo e pediu para que ele fosse se lavar. Vendo isso, os fariseus o interrogaram como é que ele, sendo cego de nascença, poderiam enxergar, não acreditando que foi um homem que fez, um homem, né, com poder celestial, porque eles acreditavam ainda em Moisés. Então para eles o Messias não tinha vindo, né? Jesus não estava entre eles. Mandou chamar os pais dele e os pais dele respondeu que eles é que sabiam. Ele que sabia que ele era maior e que ele sabia. E esse cego, ele vivia à margem da sociedade, ele vivia mendigando. E a todo momento que o cego, né, que voltou a enxergar, era questionado pelos fariseus, ele reafirmava. E em um dado momento os fariseus perguntaram: mas mestre, mas me responda uma coisa, sendo esse homem pecador, você acredita ainda nele? E virou assim: como é que um homem cheio de pecados poderia fazer uma tamanho de uma cura? Então ele firma a fé naquele que pode fazer a cura, que é Jesus. Então ele firma, ele não retroage. E ele respondendo isso, ele vai de encontro aos fariseus, a tudo que os fariseus acreditavam, e os fariseus o expulsaram do templo. Aí entra a parte que eu quero chegar, a cegueira espiritual. E começa assim: então Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Então Jesus soube que o cego tinha sido expulso, né? E, encontrando, perguntou: e tu, crês em mim? Crês no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Porque quando ele saiu, vamos raciocinar, quando ele saiu, ele tinha lodo nos olhos. Então ele não viu quem fez a cura dele. Ele não viu quem foi a pessoa que fez a cura. Ele estava com lodo nos olhos. Ele só foi limpo depois que ele se lavou no tanque de Siloé. E ele não sabia quem era o homem. Ele sabia o que o homem tinha feito. O homem tinha feito. Jesus tinha feito. Mas a face de Jesus ele não tinha visto ainda. Como que ele era, ele não tinha visto. Por isso que ele fala: Senhor, quem é ele para que nele creia? E Jesus fala: tu já o tem visto. É aquele que fala contigo, sou eu falando contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou mesmo sabendo, mesmo que não vendo antes, ele adorou pelo milagre que aconteceu. Ele era grato. Ele enfrentou turmas de fariseus, né, que eram mais de um fariseu, para mostrar a gratidão sobre a cura na vida dele. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam,
e os que veem sejam cegos. Aí a gente vai parar um pouquinho, depois ele vai falar dos fariseus, mas eu vou parar. Para aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem sejam cegos. Vamos trocar um pouquinho a frase. Para aqueles que acham que veem, para aqueles que acham que estão santo. Eu vim ao mundo para confundir os sábios, os loucos para confundir os sábios. Então, ele vem para desfazer toda aquela parte que a gente tinha, né? Que o pessoal tinha de doutrinas. Então, o Senhor, ele quebra a doutrina, ele quebra a regra. O Senhor era livre. O Senhor era livre e ele mostrava que a liberdade é uma das coisas dos bens espirituais. A gente não tem que ficar preso ao homem, a gente tem que estar preso ao nosso Deus, ao chamado que Deus te colocou. Não se segue pelo homem, não se segue pela mulher, não se segue pelos aqueles que estão ministrando a palavra e desfazendo o que o Senhor veio derrubar, as doutrinas. O Senhor curou no sábado que era proibido curar. O Senhor comeu com as mãos sujas que era proibido comer. O Senhor fez milagres quando não podia. O Senhor entrou em lugares onde ninguém entrava. Ele era aqueles que quebrava as regras que eram para ser quebradas, não por rebeldia, mas para mostrar que a cegueira espiritual nos leva a doutrinas que não servem para nós. A doutrina, ela é apenas para que a gente fique escravo. Eu não estou falando para você ser rebelde, mas para você abrir os seus olhos espirituais, para você deixar que a cegueira e atender o seu chamado. Se for missionário, vai ser. Se for levita, vai ser. Se for pegar a palavra, vá. Tem muitas pessoas carentes necessitando daqueles que querem doar um pouquinho do teu tempo, querem fazer um pouquinho dessa diferença. E ele continua. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Nós somos aqueles que temos conhecimento da palavra, somos nós cegos? Era isso que os fariseus queriam dizer. Disse-lhe Jesus, então: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Se fosse cego, não teríeis pecado. Porque se fosse cego, vocês teriam acreditado no milagre que vocês acabaram de ver. Mas como vocês dizem que vêm, vocês se tornam cegos porque o pecado permanece. Porque eles não acreditaram naquilo que estava diante dele. Então, Deus também está dizendo nessa noite para mim e para ti. Eu tenho feito milagres, tenho feito coisas para vocês enxergarem quão grande eu sou na vida de vocês. E vocês não querem enxergar, não querem fazer. O Senhor manda nos dizer, ei, acorda, é o momento de despertar. Saia da cegueira espiritual, saia dessas coisas que eu já vim para quebrar. Vá, prega o evangelho, tenha liberdade de pregar a verdade. A verdade liberta. Pregue Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Só até aqui. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. Compartilhe essa live, esse vídeo, né? Se assim achar devido. Se você sentir no coração, nada por força nem por violência. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.